vai ser ministrada aos nossos corações, do nosso pastor, e nesta oração que você possa dizer: Senhor, fala comigo, usa o teu servo aquilo que eu preciso ouvir, não o que eu quero, porque tu conhece o meu coração. Amém? Oremos. Pai amado, Pai santo, já louvamos o teu nome, já adoramos o teu nome, expressando com o nosso lábio, com o nosso coração. E agora, Pai, chegou um momento importante e recebemos a tua palavra poderosa, viva e eficaz. Esta palavra que não muda, mas permanece para sempre. Pai, usa o teu servo agora, estará ministrando, Pai, a tua palavra, Senhor, e fala com cada um de nós, pelo poder que opera em nossa vida, Pai, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aqui em Deuteronômio capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como os tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Pode sentar, amados. Uma das coisas que nos alegra o coração é ver os resultados, os frutos da preocupação da família com aquilo que o Senhor determinou para nós. Quando nós vemos crianças crescendo e jovens se formando na igreja, atentos à palavra de Deus, tentados como todo jovem é tentado para tomar decisões que mais agrada a juventude, a sua necessidade de desafios, a sua necessidade de viver e também gozar a mocidade. E de repente, como nós ouvimos o testemunho de ver que por causa do andar na casa do Senhor, de frequentar as classes da escola dominical, elas têm esse guarda no coração, essa fortaleza de saber que as decisões erradas trarão coisas ruins, mas as decisões certas trarão a bênção na vida. E os mandamentos do Senhor são perfeitos. Quando nós vemos uma criança recitar versículos bíblicos, hoje na sala, no nosso discipulado ali, nós vimos falar sobre a Bíblia hoje. A necessidade de lê-la diariamente, e não somente ler, mas estudar e guardar no coração.
E o exemplo veio aqui com essa criança falando versículos bíblicos decorados. É um exemplo para os que estão fazendo o discipulado, agora também começaram a gravar versículos. Guardar a palavra no coração. Porque o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E você vê o testemunho depois de um jovem, uma jovem como essa que falou aqui hoje, Jamile, criada na igreja, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, sendo sustentada pela fé e honrando o conselho dos pais. Isso é bênção sem medida. Os pais que aqui estão hoje com esses jovens e com esses adolescentes que estão sendo criados na igreja, têm motivo de agradecer a Deus. Os seus filhos não estão se perdendo, mas estão sendo salvos. Aleluia. No poder da palavra de Deus. Quantas mães hoje choram, lamentam seus filhos fora da presença do Senhor. Nenhum pai, nenhuma mãe deseja isso. Mas quando você não desiste deles, e você intima a palavra de Deus no coração deles, a Bíblia diz: intimarás esta minha palavra no coração dos teus filhos, ao deitar, ao levantar e caminhar com ele no caminho, para que se não desvie da minha presença, e não venha sobre ele a minha ira. E eu louvo a Deus porque os pais aqui e as mães têm a alegria de ouvir o testemunho, com todas as dificuldades que os jovens enfrentam, para respeitar, para obedecer, né? Para se sujeitar, né? A Rafaela hoje deve ter ficado com o coração ali apertado. Oh Deus, obrigado. Porque a palavra de Deus é isso. É poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. E nós cremos nela. E hoje pela manhã eu estava ali em Daito e o Senhor me tocou nessa palavra exatamente dentro do assunto que está sendo falado até agora: obedecer. Andar nos caminhos do Senhor, para que nós entremos dentro daquele caminho da bênção, a obediência. A submissão, a obediência, traz inevitavelmente a bênção do Senhor. O poder da palavra de Deus, amados, está em si mesma. Quem ensina, quem prega, quem fala, depende muito do Espírito Santo e da entrega a Ele o coração, a vida e a mente, para que Ele tenha a liberdade de expressar-se ao coração de cada um na igreja, alimentando cada um conforme a sua necessidade. E é isso que Deus faz. E nesse texto que nós ouvimos, o Senhor estava preparando o seu povo para ser levado para a terra prometida, para aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. E agora, 500 anos depois, eles estão agora cumprindo essa ordem. Ficaram 430 anos no Egito. E depois dessa escravidão, o Senhor desceu e viu que seu povo sofria nas mãos dos egípcios. E Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. E o povo, a ele foi determinado obediência. As pragas do Egito, todas elas foram um sinal evidente de que Deus estava guardando o seu povo. O Egito sofria as pragas, mas o povo de Deus não, porque Deus protegia o seu povo. E no último momento de saída do Egito, quando Deus mesmo disse que eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele não permita, mas porque eu quero mostrar o meu poder. Um povo há 430 anos escravizado, e agora nos últimos anos sendo massacrado, oprimido. Mas Deus levanta um homem só. E
Esse homem que Deus levantou, ele tinha essa autoridade de Deus para falar a Faraó, e Faraó ter que obedecer, porque era Deus que falava através dele. E quando, na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para Moisés: prepara o povo, prepara a Páscoa, porque hoje, essa noite, passará o anjo da morte sobre o Egito, e todo primogênito será morto. Mas para vocês, o meu povo, vão oferecer um sacrifício a mim, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar na terra do Egito, ele não entre nessa casa que tem a marca, que tem o sangue na porta. E o primogênito será salvo. Por isso que é uma Passover, passa por cima, o anjo passou. Foi esse dia da libertação. Precisava ter sangue derramado. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue na cruz. E quando o castigo da morte que vem para toda a humanidade, que está sobre todo o homem, mas quando essa pessoa aceita o sacrifício de Cristo e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o seu coração fica também com a marca do sangue. E Deus olha para você e para mim e diz: a morte não chegou aí, não morre mais, está vivo para sempre. O Senhor Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nós somos esse povo, mas precisamos entender essa parte que Deus alerta o seu povo, pois sabemos o que aconteceu com o povo depois. Se você ler os livros dos Juízes, você vai ver que quando Josué entra com o povo na terra prometida, ele então dirige o povo, governa o povo de Deus, sustentando nas leis, e como disse Deus a Josué: eu serei contigo, não pasmes nem te espantes, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Somente te digo uma coisa: ouça tudo que meu servo Moisés te disse, não desvie nem para a esquerda nem para a esquerda, ser forte e corajoso, vai, porque eu estou contigo, assim como estive com meu servo Moisés, e você vai possuir essa terra que eu tenho entregue aos seus pais. E Josué entra na terra prometida, e ali nós vemos que como Deus começou a derrotar os povos ao quais ele tinha entregado na mão do seu povo, e eles dominam a terra. Os inimigos, todos eles, caíram por terra. Mas Josué morre, e quando Josué morreu, não havia um líder para estar no lugar dele, e o povo volta a se corromper. O povo de Deus, que tinha visto os milagres, que passou 40 anos no deserto, que viu que aqueles que duvidaram e que murmuraram morreram no deserto, eles esqueceram da lei de Deus. E agora veio o inimigo novamente dominar. Irmãos, não tem como você evitar. Se nós saímos da presença de Deus, o inimigo entra na área. Ele entra para roubar o que nós temos, para derrubar a sua fé, quebrar a sua confiança em Deus. E você começa a se questionar e a questionar Deus. Por quê? E a Bíblia fala de que se queixa o homem. Queixe-se cada um dos seus próprios caminhos, do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Queixe-se cada um. E quando nós entendemos isso, amados, nós vamos adorar a Deus em todo o tempo. Porque se houve alguma coisa errada, foi nós. Falhamos. Mas se está tudo tão certo, é Deus. Eu estou obedecendo. Então quando a gente obedece e se submete a Deus, você ouviu aqui ela jovem falar: é difícil? Não é fácil não, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas traz um benefício grande demais.
Porque o inimigo de Deus, ele oprime. Irmãos, você tem que louvar a Deus e estar no Japão. Porque países, como foi apresentado aqui, eu nem sabia, mas já previa que a Afeganistão iria entrar assim com a Coreia do Norte, mas pelo jeito já ultrapassou. Porque assim que esses talibãs tomaram ali, eles colocam a lei Sharia. Eu sei que é isso, eu entrei em Banda Aceh, na Indonésia. Nós estivemos ali em 2006 e entramos dentro daquela cidade, está escrito logo na entrada da cidade, lei Sharia. Isso significa, você não pode pregar, você não pode falar de outra religião a não ser a deles. E se você falar, você está sujeito a ser preso ou a ser morto. E nós entramos ali e eu não tinha percebido que o meu visto era visto de missionário. E para nós entrarmos nos acampamentos dos refugiados do grande terremoto que teve, a gente tinha que apresentar o passaporte. E eu comecei a perguntar por que está demorando tanto os nossos passaportes para eles deixarem a gente entrar. Depois que eles entregaram o passaporte, que a gente estava orando ali no saguão, aí que eu peguei meu passaporte, que eu lembrei, meu visto é missionário. E aqui é lei Sharia. Mas assim mesmo nós entramos. Fomos lá no Índio, falamos com pessoas, temos fotos, momentos em que nós víamos que aqueles muçulmanos, islâmicos, vinham nos agradecer por levar a eles alguma coisa que aliviava o coração. Peguei uma jovem que estava fazendo faculdade e eu perguntei a ela se ela tinha lido o Alcorão. Ela disse, sim, eu leio o Alcorão. Se você lê outro livro de outra religião, porque eu estou vendo que você é muito instruída, você tem conhecimento. E ela disse, ainda não. Se você já leu a Bíblia? Ela disse, não. Eu disse, leia, eu vou ler. Então a gente deixou ali sementes daqueles corações. E saímos de lá. Mas só percebi que meu visto era missionário depois que saímos. E Deus nos guardou, tanto na ida como na volta. Houve um momento que eles emprestaram o pátio de uma mesquita para nós fazermos atendimento médico. E levamos médicos para ajudar, para ter acesso. E ele fez o atendimento e nós estávamos ali, até oramos. Quando saímos de lá, a missionária que estava conosco, a Margareta, ela vem para nos encontrar, para ir para outro lugar, para outra aldeia. E ela vê eles lavando o chão na mesquita. E ela, como ela é indonesiana, ela falou, meu Deus, mataram eles e estão lavando sangue. E ela estava apavorada. Mas quando ela ficou sabendo e encontrou a gente em outro lugar, ela quase que assim, ai, graças a Deus, eu sei que vocês estavam mortos. Porque nesses países, amados, é isso. É agora você está vivo. Ele descobre quem você é e qual a sua intenção. Você é morto. A lei é essa, é em nome da religião. Nós somos a China. Estávamos em Macau, fazendo ali por 4 dias um estudo no acampamento dos irmãos ali em Macau, na China. E depois de 4 dias entramos dentro da China continental. Fomos fazer culto na casa de irmãos brasileiros que ali moram e trabalham ali. Apartamentos luxuosos até, enormes. A China tem 2 mundos. Tem o mundo daqueles que são o povo normal e tem o mundo que eles querem mostrar para o mundo, que é bem diferente. Tudo luxo, não é? Modernidade. Mas, ao mesmo tempo, vigilância. Porque teve um momento que eu tive que ir voltar à casa do irmão, fui até um local e depois voltar à casa do irmão e um guarda me acompanhou. O policial me acompanhou até a porta. E ele ficou do meu lado, eu perguntando para ele o que ele queria, ele não respondia nada, só me olhava. Eu bati na porta e os irmãos demorou para abrir a porta. E o policial já estava ficando inquieto. Ele pensou, ele está disfarçando e eu vou ter que prender ele. Mas o irmão abre a porta e eu entro.
e ele vai embora. Você tem liberdade aqui. Você viu que as igrejas na China têm câmeras dentro da igreja, que é controladas pelo governo. E eles controlam até as emoções das pessoas. Essas câmeras identificam o rosto e sabem tudo sobre a pessoa. Eles têm todas as informações. Que essas câmeras que serão instaladas no mundo inteiro com essa tecnologia 5G, e vai controlar a vida de cada um, sabendo inclusive sua ficha, se você tem crime ou não, se você está devendo ou não, se você... E vai saber de onde você vem, para onde você vai, qual a sua religião, tudo isso. Essa liberdade que você olha e vê hoje, nós temos que orar a Deus, porque ela vai acabar. E nosso preparo é continuar na obediência aqui, porque Deus tem uma promessa de bênção, de guarda, de proteção, de acompanhar. Mas nós temos que obedecer. Por que eu fui a esses lugares? São perigosos? São. Mas por quê? Porque Deus mandou. Quando nós estivemos na Índia em 2012, a mesma coisa. Aqueles religiosos que pegaram uma vez o pastor Boas e quebraram suas costelas, bateram tanto nele, pensaram que ele estava morto e foram embora, os hindus radicais. Embora na Constituição da Índia tenha a liberdade religiosa, mas a força da religião é muito forte. O pastor Boas, depois que nós mandamos o dinheiro para ele entrar no hospital, fazia um mês que ele estava em casa com as costelas quebradas, e precisava para o hospital, não tinha dinheiro. Essa igreja recolheu a oferta e mandou para o pastor Boas. Nós mandamos, ele entrou no hospital, fez a cirurgia, e um mês depois já estava de novo fazendo cruzadas evangelísticas, ganhando almas para Jesus. Os irmãos, imagine esse mundo que você, parece que muitas vezes você nem percebe, mas quando nós ofertamos para missões, estamos mexendo no mundo espiritual também. Estamos tirando a maldição de muita gente, porque aqui está a maldição para aqueles que são rebeldes e desobedientes, aqueles que estão afastados do Senhor, mas Jesus morreu por todos e não por uma elite, não por alguns, morreu por todos. E nós devemos amá-los, tanto esses chineses, como também esses norte-coreanos que perseguem a igreja, como também a Índia, esses perseguidores da igreja. Nós temos que amá-los, porque Jesus pode salvá-los também. Mas para que Deus possa salvar essas pessoas, muitas vezes Ele tem que chamar alguém para levar a mensagem do Evangelho. Lá na China, quando nós terminamos o estudo, uma chinesa chegou a mim e falou comigo em inglês e disse: pastor, volte mais vezes aqui, porque o chinês tem muito crente, milhões de crentes na China, mas eles não têm ensino da palavra, não têm conhecimento da palavra. E o que eu vi que o Senhor ensinou esses dias é algo necessário para nós. E eu falei, eu não tenho essa chamada para vir à China, mas lá do Japão nós podemos orar por vocês aqui, e Deus fazer a obra através dos missionários que eles têm enviado para cá. Estivemos com o pastor Olinto, que está há mais de 30 anos na China. O pastor Olinto é um missionário na China já há 30 anos, ele fala muito bem o mandarim, ele mora ali em Macau, e tem uma igreja ali que fala inglesa, que ele dirige, e devagarzinho atingindo o povo chinês. Obedecer não significa que vai ser fácil, mas é maravilhoso quando você vê o resultado. Semente plantada num coração pode ganhar multidões, como aquele encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco fez ele ser o apóstolo de Jesus Cristo para os gentios, e milhões são alcançados, não somente na época dele, mas as cartas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, tem ajudado não somente a salvar almas, mas também guardar os crentes no caminho do Senhor. E por isso, quando eu leio um texto como esse, eu me sinto muito abençoado, e você também deve ser agradecido, irmão, irmã, pela bênção que Deus concede a você, dessa liberdade que nós temos aqui.
Esses dias eu estava com a missionária Nied aqui nessa farmácia nova que abriu, e eu vi aquelas... Eu falei, isso aqui é um mercado, numa farmácia, a gente sabe, farmácia é remédio, mas ele tem de tudo que você pode pensar isso aqui. E eu vi aquela abundância de verduras, de legumes, de frutas, e me dá um aperto no meu coração, porque de uma hora para outra isso pode acabar. Porque o mundo está, de uma forma, amados, terrível, sendo dominada pelo inimigo, preparando a chegada do anticristo, dominando as pessoas pelo medo. O crente não pode deixar-se dominar pelo medo das notícias que você ouve, dessas pandemias, dessas viroses. Sabe por quê? Porque o amor de Deus em nós tira nós do pé do mundo e coloca nós com a mente em Cristo Jesus. E o amor de Deus lança fora o medo. E eu até estava feliz, porque vejo que Deus está começando a trabalhar de uma forma que muitas pessoas estão desejando vir à igreja, ouvir a palavra. Eles estão precisando de algo que os conforte. E nós temos uma mensagem de salvação, uma boa notícia. Porque má notícia ninguém precisa, porque está cheio. É só você sair aí fora e ligar o noticiário. Mas quando você tem uma boa notícia, e você obedece o ID de Jesus, como foi falado aqui na leitura, ide, pregue, ensine, discipule, e a nossa igreja está fazendo isso. Por quê? Porque essas pessoas estão perdidas, elas precisam ser salvas, elas estão distraídas e até mesmo confusas, elas precisam ser esclarecidas. E nós que temos a palavra de Deus, temos essa condição de ajudá-las a esclarecer, mas elas precisam ver em nós a paz que o mundo não tem. Quando nós, os crentes, estamos assustados também, e a pessoa fala isso, eu estou com medo, então você não está mostrando que tem paz. Você está mostrando que está com medo igualzinho a eles, que não tem esperança igual a eles. Nós, irmãos, nós temos esperança, sabe o que é? Nós valorizamos demais essa vida aqui. Damos muito valor às coisas da vida aqui. E muitas vezes em detrimento da eterna que já temos. E nos preocupamos demais com as coisas que temos que ter aqui, quando Jesus prometeu que Ele daria em abundância. Eu acrescento, fica tranquilo, mas busque em primeiro lugar a mim, o meu reino, a minha justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. E quando eu obedeço, me submeto à palavra de Deus, eu tenho a convicção de que Deus fará o que eu preciso. Me dará a necessidade, o necessário por cada dia. Porque o que nós podemos esperar dessa terra aqui? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Igreja do Senhor. Não adianta conhecer somente. Tem que pôr em prática esse conhecimento. Tem que mostrar ao mundo que existe esperança. Mostrar ao mundo que existe uma paz que ele não tem, que só Jesus pode dar. E para isso precisamos deixar de viver como eles e viver como cristão verdadeiro. Precisamos deixar de nos preocupar e nos angustiar como eles e mostrar uma segurança que eles não têm, mas que Jesus dá para nós. Mas para isso precisa obedecer. E obedecer muitas vezes custa renúncia. Renúncia de coisas na sua vida, mas que Deus olha para você e diz: não tema, eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia. E não estará conosco somente nas horas boas, não, mas naquelas horas difíceis. Ele estava com Paulo na prisão,
Ele estava com José lá no calabouço. Ele estava com os 3 amigos de Daniel lá na fornalha. Ele estava com Daniel na cova dos leões. E ele foi glorificado porque alguém honrou o nome dele com a fé. A gente só lembra da glorificação, só lembra do momento legal, gostoso e bonito, quando o 4º homem andava com os 3 jovens dentro da fornalha. Mas a gente não vê o momento de eles ter que negar a vida, para dizer que não ia se prostrar diante de uma imagem, não ia se dobrar diante do que o mundo obriga a fazer. Eu prefiro morrer. E eles chegaram a dizer, desafiando o rei mais poderoso da época, que dominava eles. Um rei que dizia: onde está o seu Deus? Eu domino vocês. Cadê o seu Deus que não protegeu vocês? Quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Então somente vai lá, dobra o joelho perante essa imagem e pronto, vocês estão livres. E eles disseram ousadamente: ó, será que nós teríamos coragem? É só uma dobradinha de joelho, o que tem? Só uma. O que tem? Aqui no Japão é fácil, né? Porque todo mundo fica assim. O que tem? Mas eles disseram: Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele sim pode nos livrar das tuas mãos e dessa fornalha. Mas mesmo que Ele não livre, ó rei, fique sabendo que somente a Ele adoraremos. Nós não nos prostraremos diante de uma imagem. E aquilo enfureceu de uma tal forma Nabucodonosor. Veja, eles estavam obedecendo, mas não estava sendo fácil. Nabucodonosor se ira, manda aquecer a fornalha. Vai, reis, vai, aquece mais. E pegaram os soldados mais fortes que eles tinham e levaram aqueles jovens para jogar na fornalha. Os soldados morreram ali na boca da fornalha. E quando eles estavam observando aquela fornalha, ele se assusta e se levanta e olha e disse: não foi 3 que nós lançamos lá na fornalha? Sim. E por que eu vejo 4? E um deles parece com o Filho dos Deuses. Jesus estava lá, na fornalha com eles. Na obediência deles, manifestou a glória de Deus. E Nabucodonosor agora manda tirar os 3 da fornalha e diz a eles: olha, não há um Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, eu lanço o edito e digo que em todo o meu reino ninguém pode levantar e falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há um Deus como esse que pode livrar. Mas para honrar o nome de Deus, tiveram que pagar um preço de entregar a própria vida. Porque para eles não tinha essa perspectiva de que Deus os livraria. Eles sabiam que Deus podia livrar. Eles disseram: o Deus que nós servimos pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas saiba de uma coisa, olha a convicção do crente, que é necessário. Mesmo que Ele não livre, isso é, mesmo que a gente morra, nós não vamos adorar essa imagem, porque só adoramos a Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Aleluia. E a obediência trouxe a bênção, trouxe a honra, e a glória ficou com o Senhor. E eles foram honrados depois, colocados em altos postos dentro da Babilônia, assim como Daniel. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço da obediência? Obedecer muitas vezes tem custo, mas vale a pena. Porque os que obedeceram e morreram, aonde estão agora? Esperando a ressurreição dos mortos. Não morrem mais. Morreram fisicamente, mas estão vivos, estarão para sempre na presença do Senhor. Os que
que negaram e que preferiram os benefícios deste mundo, os prazeres deste mundo, a glória deste mundo, o conforto deste mundo, onde estão? Como o rico, lá no inferno, pedindo misericórdia. Interessante que o rico, e quando a Bíblia, algumas Bíblias têm o título Parábola de Rico e Lázaro, os irmãos, os maiores estudiosos dizem, aquilo não foi uma parábola, Jesus estava dando a lição da vida após a morte. Aquele rico estava sofrendo, lembrava das oportunidades que ele teve na terra, enquanto vida, lembrava que tinha 5 irmãos e pediu ainda que alguém fosse falar com os irmãos deles para que não se arrependessem e não fosse para aquele lugar que ele estava. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, ao obedecer o ídolo de Jesus, nós estamos livrando milhares de pessoas de ir para esse lugar, que esse é o destino de todo homem que não tem Jesus, é esse lugar de sofrimento eterno. E quando você prega para a sua família, para os seus familiares, para os seus parentes que você ama, se você ama de verdade, você vai falar de Jesus para eles. Se você ama de verdade, você vai obedecer a ordem de Jesus, fala. Não vão aceitar, vão me falar mal de mim, vão brigar comigo, vão me xingar. Mas se você falar e eles aceitarem, você livrou uma alma do inferno. Agora, se eles não aceitarem, é a escolha deles. Você fez a sua parte. Porque Jesus veio buscar e salvar o quê? Perdido. E nós estávamos perdidos e fomos achados. E a palavra de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós obedecemos, nós, aleluia, ajudamos essas pessoas que estão perdidas, que não têm esperança nem paz, elas acharem a verdade. Porque com certeza, se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, não tem esperança. E como disse Paulo, sem paz, sem Deus, sem esperança no mundo, escravos do pecado, sujeitos a toda sorte de males. Mas quando nós tememos ao Senhor, para nós que tememos a Ele, nascerá o sol da justiça, a manhã gloriosa, onde vai se manifestar os filhos de Deus, na entrada dos portais celestiais, a igreja do Senhor, aleluia, acompanhando Jesus para o tribunal dele e as bodas do Cordeiro. Mas o mundo, aqueles que rejeitaram e não quiseram aceitar, sofrerão a ira de Deus que virá sobre a terra. A ira de Deus. Depois do capítulo 3 de Apocalipse, você não vê mais falar em igreja, porque a igreja foi falada até o capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 4, o anjo que falava com João disse: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. E João começa a ter uma visão das coisas do céu, da glória de Deus, da glória do Cordeiro, e depois vê o livro aberto, os selos sendo rompidos, e as trombetas tocadas, e as taças derramadas, e o sofrimento na terra. Mas não fala mais igreja. Fala do falso profeta, que se unirá à besta e apoiará a besta. É uma religião que vai juntar todas as religiões numa só. Tudo será permitido, tudo será fácil. E hoje já estão trabalhando nisso. Ok, você pode ter a sua religião, mas não ganhe ninguém da outra para a sua. Você tem que ficar com a sua e respeitar a dele e vocês conviver bem. Ora, nós sabemos que Jesus não é religião.
Jesus é a única porta para o céu. Jesus é a única forma de salvação que o homem tem. Jesus é o único caminho para chegar até Deus. Então não adianta a gente tentar ser politicamente correto e dizer, não, tá bom, a sua religião também leva a Deus. A religião nenhuma leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Então nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus. Agora a religião faz parte da gente. Nós somos um ser religioso. Nós somos um ser que precisa adorar alguma coisa. Se a gente não adora a Deus, vai adorar uma pedra, um pedaço de pau, uma estátua, um ídolo de ouro, de prata, de pedra, um animal, a natureza, o sol. É assim que as religiões do mundo vivem. O homem tem que adorar algo. Mas quando você e eu temos um encontro com Cristo, nós entendemos que somente ao Senhor nosso Deus adoraremos, e somente a Ele prestamos culto. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e Ele veio a esse mundo e morreu na cruz por nós, e nós damos a nossa vida a Ele, e Ele promete, se nós obedecermos a palavra de Deus, a nossa vida será guardada por Ele. Ele estará conosco todos os dias, bem nas horas boas e nas horas ruins. Por isso que Paulo diz, em todo o tempo sejam agradecidos, em todo o tempo adore a Deus. Quando a gente adora na hora da dificuldade, é tão maravilhoso. Porque adorar na hora da bonança é gostoso também, mas é fácil adorar. Mas você glorificar a Deus e agradecer a Deus pelo sofrimento, pela angústia, pela enfermidade, é isso, pastor. Isso é contradição. Não é contradição, é a Bíblia. A Bíblia diz, em todo tempo. Porque a palavra de Deus devemos meditar nela de dia e de noite. E ela faz essa cura na nossa alma diariamente, limpando-nos de toda a sujeira. E Deus dá a você uma fé inabalável. O Espírito Santo nos concede uma luz e um conhecimento insuperável, irresistível, consolidado. Você tem certeza? É isso. Eu tenho essa convicção. Mas infelizmente muitas vezes temos sido frágeis, fracos, e por medo do que pode nos acontecer, obedecemos a tudo. Eles já estão acostumando a gente com isso. Você percebeu? Não é obrigado, mas se não fizer, vai perder o emprego. Se fizer, e nós estamos, então tá bom, então tem que fazer. Mas isso aí, pastor, não, isso aí é um preparo. Isso aí já é uma forma de já preparar você para quando o anticristo vier colocar alguma coisa, você está disposto a obedecer para não perecer, para não ser castigado, para não perder a família, para não perder. Ora, então nós não conhecemos a história dos nossos coreanos, dos chineses, nós não conhecemos a história deles. Porque muitos deles já não têm mais casa, já não têm mais família, já não têm mais nada. E nem comida para comer. Muitos estão morrendo de fome. Mas não negam a fé. Não trocam a fé e a vida eterna por um prato de comida. E nós, muitas vezes, estamos dispostos a trocar. Meu filho não. Minha filha não. Minha esposa não. Meu marido não. Minha família não. E Jesus disse, quem amar mais, pai, mãe, filho, mulher, marido, filho, por amor, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí? Aí os pais dedicam os filhos a Jesus. Mas quando Jesus pede, assim, não, meu filho não, senhor. Meu filho não. Eu me lembro que minha mãe falou para mim, filho, tem tanto japonês, por que Deus não manda japonês para lá? Eu falei, eu não sei, mas eu não sou Deus. Mas eu sei que eu já tinha que obedecer. Meu filho, eu vou orar a Deus, não podemos deixar assim não. Eu falei assim, a senhora me quer ou não? Claro que eu quero, meu filho. Então me entrega para Jesus. A senhora sempre vai ter. E pouco antes dela falecer, Deus me levou no Brasil para dormir no colo dela. Para ela ver, está vendo? Você me entregou ele. E você tem ele. 20 anos depois, ainda ela tinha o filho dela no colo. Porque obedeceu a Deus. Obedeça ao Senhor, não importa
o quanto isso custe para você. Não importa o quanto dói você ver seus filhos ficar num país tão distante como os nossos ficaram. De você ver os netos crescerem e você acompanhá-los de longe. Ou você dizer, eu estou obedecendo a Deus. E muitas pessoas ainda criticam você. Lá nos Estados Unidos, um casal de crentes falou para mim e falou assim: de que adianta você ir para o Japão e ganhar um japonês para Jesus e teus filhos indo para o inferno? Aí eu fui falar com Deus. Você viu, Deus? Você ouviu o que foi falado para mim? Eu tenho que cuidar dos meus filhos. E ele falou: meu servo, cuida da minha obra, porque dos teus filhos eu vou cuidar. O coração pode não desejar isso, mas é mais forte o desejo de obedecer do que do conforto. E os milagres que você vê acontecer na sua vida cada dia é a recompensa que Deus dá pela obediência oferecida a Ele. E Ele cumpre a sua palavra. Todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, bens por amor a mim terá 100 vezes mais aqui. E quando eu olho para essas crianças aqui, esses jovens, esses adolescentes, eu vejo Deus fazendo a sua promessa ser cumprida na nossa vida. Aleluia.